Fala Top Drivers, viemos aqui até São Paulo para testar em primeira mão o Polo, o motor 170 TSI e saber se agora ele é uma boa opção em relação a HB20, Onix e Peugeot 208. Vamos lá? Falando então primeiramente de preços, pessoal, essa versão 170 TSI Turbo aqui do Polo está custando hoje, e eu não vou dar aqui os quebrados, mas a partir de R$ 93 mil. E lembrando, isso é preço de lançamento. Com a demanda desse carro, eu acredito que o preço deve mudar em breve. Esse vídeo aqui está sendo gravado no início de outubro. Mas quando o assunto é preço, tu já sabe que o melhor negócio na tua região tu encontra acessando a Digital Drive. digitaldrive.com.br é a melhor forma de comprar o teu carro 0 km. Você vai receber propostas de gerentes comerciais que estão aí te oferecendo unidades que eles têm, inclusive a pronta entrega ou alguma encomenda de acordo com a tua preferência, para tu conseguir o melhor negócio com muita facilidade, eficiência e transparência, as melhores concessionárias ofertando para você de acordo com a sua região. Acessa lá então o site e monta o teu pedido de Polo. Se tu gostar desse Polo aqui, se tu achar que ele passou na avaliação. Falando então das versões do carro, pessoal, o Polo começa na versão MPI 1.0 aspirada. Acima da MPI nós temos a 170 TSI, que é essa aqui, turbo com câmbio manual, rodinha simples e tudo mais, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Acima da 170 TSI nós temos a Comfortline, que daí já é automática, turbo, e acima da Comfortline, Highline. Todas as turbo têm motor 1.0 170 TSI. Vamos falar agora sobre ele. Falando então da principal novidade aqui do novo Polo, o motor 170 TSI, aquele mesmo que tu já conhecia do Up TSI, porém com algumas alterações, modificações. A Volkswagen promete que esse carro aqui continua sendo um dos carros de melhor desempenho da categoria e principalmente melhor consumo. O 170 TSI, que equipa inclusive a versão Highline do Polo, faz esse carro aqui ser bem econômico. Vou dar um exemplo aqui para vocês desse manual. De acordo com a ficha técnica, 15,1 por litro de trajeto misto, consumo médio. Ou seja, 14 por litro na cidade, mais de 16 por litro na estrada. Então o carro ficou bem eficiente. Eu quero ver se o motor 170 TSI com câmbio manual, ele fica um pouco mais ágil, mais interessante. Até porque conseguiram baixar o torque máximo do carro, deixando ele numa rotação mais baixa. Mas isso a gente veio aqui para realmente descobrir. Será que foi um tiro no pé tirar o 200 TSI do Polo? Será que ele não vai ficar fraco para competir com o Onix e HB20, que já eram parelhos com o 200 TSI? Vamos ver isso aí no teste desse carro, mas eu já gostei de saber que esse conjunto que eu tanto pedia realmente chegou aqui para o mercado. Motorzinho de Up com câmbio manual e ainda alguns ajustes para ficar mais potente. São 116 cavalos aqui no Polo. Analisando então aqui a estética do novo Polo, todas as versões com farol Full LED. Eu achei isso aqui muito legal, pessoal, porque o farol Full LED é também um esquema de segurança, né? Nós temos uma iluminação agora de até 130 metros, enquanto que um farol halógeno ilumina mais ou menos uns 70 metros. À frente aqui com a nova identidade visual da Volkswagen, aqui com o logotipo. O farol deu uma mudada, com certeza está aqui bem alinhado com o europeu. E nessa versão, uma rodinha bastante simples, aro 15, né, pessoal? Eu acho realmente que é uma pena que a versão que provavelmente entrega a melhor dirigibilidade tem o visual mais conservador, o visual mais simples, né? Poderia sim ter uma roda aro 16 aqui, na minha opinião. Analisando aqui a traseira, pessoal, tivemos mudanças muito sutis. Não temos, infelizmente, as lanternas traseiras do Polo europeu. Eu acho uma pena, porque realmente tinha ficado muito bonita, tinha ficado quase que um mini Golf, né? Mas sim, nós temos aqui a nova identidade, o Polo agora centralizado, apenas TSI ali atrás e não 170 TSI. Eu acho que ficaria mais legal se tivesse um 170 TSI do que simplesmente TSI, mas aí é uma questão puramente de gosto, né, pessoal? A traseira aqui do carro, então, manteve o mesmo estilo, porém com novas sinaleiras. O formato dela não mudou, mas o desenho interno dela, com a máscara escurecida, deu um pouquinho de vida aí para o carro, um pouquinho mais de esportividade até, principalmente quando ele está com kit black. E pessoal, a maneira mais fácil de identificar que a traseira é do novo Polo é olhando aqui pela lateral, que é onde mais fica claro
que é uma lanterna traseira escurecida. A roda realmente chama atenção por ser realmente bem pequena. Eu pintaria essa roda aqui de preto para dar uma disfarçada no tamanho dela. E quando a gente olha de fora, se você não prestar bem atenção, não olhar que é TSI, vai parecer que é o Polo MPI. Pelo menos nessa versão que a gente teve a oportunidade de conseguir testar, visto que dificilmente você conseguirá test drive nas concessionárias do modelo turbo com câmbio manual, que, repito aqui, acredito que seja o grande destaque. Vamos então analisar o interior do Polo, como que ele fica quando ele tem a configuração turbo manual, porque é uma única versão, é a 170 TSI. Galera, aqui o apoio de braço continua estofado, aqui, diferente da Highline de hoje em dia, é plástico, mas aqui não se esperava diferente disso, de fato, não é uma crítica de forma alguma. Essa parte aqui da porta eu achei que ficou legal, ficou com um acabamento mais escurecido, lembrando o Polo GTS, tá? A maçanetinha aqui pintada de preto piano, achei de bom gosto esse detalhe aqui. O banco, dá pra ver que é um banco bem simples, de pano inteiriço, mas eu achei um banco bonito. Dentro do que era possível, dentro de um banco simples, ele ficou um banco de bom gosto, na minha opinião. Lembrando, são 4 airbags aqui no Polo. E o volante aqui, pessoal, eu já consigo ver que é um volante também bem simples, de plástico, né? Não tem detalhes, não tem preto piano, não tem prateado, não tem piloto automático, mas, apesar disso, tu tem comandos do carro nos dois lados aqui do volante. Galera, entrando aqui no carro, a gente não tem grandes surpresas. O que a gente vê aqui? A gente vê um aproveitamento de algumas tecnologias que já existem na marca, como por exemplo, um quadro de instrumentos digital aqui no Polo 170 TSI. Então ele já tem quadro de instrumento digital, é o mesmo de um Taos Comfortline, de um T-Cross 200 TSI. Ele não tem um piloto automático, acho que isso aí faz falta, né? O piloto automático poderia ter, não precisava ter hadas nem nada, mas só o piloto automático seria interessante. O ar-condicionado é o manual, o mesmo do T-Cross, mas assim, todas as peças muito bem encaixadas. A multimídia é aquela já conhecida também de outros modelos, de outros anos, mas também o sistema de som da Volkswagen, ele é melhor que o da Chevrolet, ele é melhor que o da Hyundai, ele tem graves melhores. O acabamento aqui que a gente vê diferente, tá, pessoal? A gente vê que, principalmente, esse detalhe aqui, ele tá mais puxado para um Polo GTS, o que eu achei interessante. Não é um plástico feio, é um plástico bem agradável, é meio que um preto piano com alguns detalhes, tá? Então, esse acabamento junto com o quadro de instrumento digital, eles dão uma sobrevida aí para esse painel, porque agora tem USB-C, 2 USB-Cs aqui, mostrando que é um projeto mais atualizado. O volante é bem simples mesmo, né? É plasticão aqui no volante. A chave, obviamente, não é uma chave de presença. Outra coisa que eu acho que deveria ter nesse carro é um apoio de braço. Eu sei que é um carro que é para ser de entrada, mas como ele é manual, ele é um manual 170 TSI. Ele é um manual que vai pegar um condutor mais exigente. Então, se ele tivesse aqui um apoio de braço, eu nem cogitava as versões automáticas, porque só de manobrar esse carro, eu não preciso nem rodar com ele ainda, para saber que os engates aqui, pessoal, eles assim, olha, são de dar gosto esses engates aqui da Volkswagen, tá? Engate extremamente preciso, na mão, curtinho aqui, não é que nem aqueles lá do Pulse, por exemplo, que eu tenho que ir a quinta marcha eu estico lá meu braço, ó. Então, eu acho que tá bem bacana isso aí, mas de fato é um carro bem simples por dentro, mas que pelo que eu tô vendo de rodar aqui, de fazer manobra com ele, ele mantém aquele DNA dos carros da marca, que é ser um carro silencioso, ser um carro que não mostra muito ruído, ser um carro que no longo prazo não bate muita panela. Mas o que eu tô realmente curioso para saber é como que ficou esse casamento do peso desse carro, motor e câmbio. Isso a gente vai ver agora. Esquerda, Victor, você vai perder a saída. Fala, drivers, vamos então testar agora na prática o Polo 170 TSI. E óbvio que a gente pegou aqui o manual, que é o que vocês estavam pedindo. E já vamos agradecer aqui a participação do ilustre Lucas Torres, do canal Carro Chefe. Acho difícil que vocês não estejam inscritos ainda, mas já sabem, o link aí do canal dele tá aparecendo aí pra vocês. Já se inscrevam lá, que o cara é muito foda, tá? Aí o Lucas vai aqui comentar com a gente hoje o que ele achou aqui desse Polo 170 TSI. Eu vou antes só, Lucas, da gente começar
a apontar coisa aqui dele, que a gente já estava conversando até antes de ligar a câmera aqui, a gente já notou algumas coisinhas que com certeza vão aparecer nesse vídeo aqui. Mas antes eu só quero comentar aqui com vocês o que eu comentei com o Lucas na hora que eu comecei a dirigir esse carro, que é o seguinte, cara, esse câmbiozinho aqui, manual da Volks, na minha opinião, ele dá de 10 em 90% dos câmbios manuais que tem hoje no mercado, inclusive o do meu Pulse, que é um negócio xoxo, que aqui tá marcha, tem que se esticar lá no outro lado do carro para engatar, tá? Então é um câmbiozinho muito firme, e esse 170 TSI, pessoal, é mais econômico do que até mesmo 1.0 MPI. Esse carro aqui em consumo médio, o trajeto misto, ele faz 15.1, ou seja, na cidade o carro faz 14 por litro e na estrada 16.4, tá, pessoal? Então ele ficou muito econômico, mais econômico do que o MPI, conforme eu comentei. E ainda, obviamente, mais econômico do que o que vem com câmbio automático, né? Então a gente deu sorte aqui, teve gente que pegou o automático, e o Lucas se atravessou aqui e falou, ó, mandou mensagem pra mim aqui, ó, já tô no manual, chega aí, né? Pegadinha do Malhar! Mas galera, de verdade, assim, tá? Testando aqui o carro, puta, meu, deu vontade de ter um carrinho manual. Agora, o Lucas comentou um negócio que eu fiquei bem confuso aqui, eu não enxergo o conta-giros aqui. A gente tava até se perguntando se era um erro nosso, que não tá achando aqui no painel, mas realmente não tem, tu vai no feeling, ó. Tu literalmente vai no feeling, tá? Tem que ficar atento ao carro, mas pelo visto não tem conta-giros, o que a gente achou algo um pouco estranho. Eu preferia talvez que tivesse conta-giros aqui no quadro de instrumentos normal, não precisaria ser o quadro de instrumento digital, né, que é o bonitinho e tudo mais, mas não tem, né? Agora, ele tá muito esperto, tá, pessoal? Eu acho que esse conjunto mecânico aqui ficou bacana. De verdade, me lembra muito o Up TSI que eu tinha. Vocês lembram dessa época? O Up Cross TSI lá do canal. Um carrinho muito na mão, bom de guiar, porque tu fica o tempo inteiro andando com o pé no fundo e não gasta. Isso é uma sensação muito boa, né? Pra quem gosta de andar, de testar o carro. A pior coisa eu acho que é tu ficar cuidando do pé num carro que anda um monte, porque eu não quero gastar gasolina, não quero ter que ficar parando no posto, e tu não aproveita o carro. O que te chamou a atenção lá na apresentação técnica do carro? Cara, assim, é um Polo, então assim, ele continua com acabamento bem acabamento de Gol, bem acabamento simples mesmo. Eles diminuíram a potência do motor, porém o carro ficou mais econômico e mais barato, né? Na versão Highline ali, 7 pau mais barato, o que sim, é louvável, mas continua sendo acabamento pobre. Nessa versão, eu não consigo entender não ter contagiros, um carro turbo manual, realmente é um negócio assim. Não entendi. É como você disse, era melhor ter o painel mais simples e ter o contagiros. Não entendi também. Não temos regulagem de altura do volante, nem profundidade. Nem profundidade, nem altura nem profundidade. Mas, ó, não temos contagiros, não temos piloto automático. Esse banco inteiriço que eu pessoalmente não gosto. Eu acho mais bonito. Eu acho mais bonito que aquela cadeirinha que tinha antes. É que você já é um cara mais novo, né? Eu já tô indo pros 38, então assim, eu prefiro mais um conforto. Mas a dirigibilidade do carro tá bem legal, bem legal. Galera, eu arrisco dizer, tá? Que esse carro tá mais legal de dirigir. De verdade, assim, cara. Tive o Nivus, tive o Polo TSI antes do Nivus, tá? O 200 TSI eu tinha. E o Up. E esse carro tá mais legal de dirigir que o Nivus e que o Polo 200 TSI. Com esse câmbiozinho aqui. Com esse câmbio. Eu acho que o automático, que virou um automático que era do Polo 1.6 MSI, com menos potência, aí eu acho que o cara vai sentir mais. Acho que vai achar o carro menos na mão, vai ser uma experiência que talvez não seja bem a mesma. Embora na apresentação eles tenham mostrado que é o carro com maior velocidade máxima da categoria, com um 0 a 100 aí que dizem que está condizente, né? Mas não deixaram muito claro qual que é o 0 a 100. O Lucas com certeza vai fazer o 0 a 100, ele é o cara do 0 a 100, se não sabe disso aí, estava negociando um equipamento novo aí, por isso que ele quis que eu dirigisse antes, inclusive, né? Então vai ter novidade lá no carro-chefe. Mas pessoal, assim, de verdade, tá? A sensação que tu tem quando entra aqui, é claro, é o carro simples. Isso aqui ficou legal, né? Essa parte isso aqui ficou legal. Isso aqui Polo GTS ficou legal, tá? Agora, é aquela mesma multimídia que vocês estão acostumados já dos primeiros Volks ali que tinha, não é aquela Volkswagen Play aqui no 170 TSI, né?
O volante é o mesmo volante do Gol, não tem um detalhezinho aqui, nada assim. Não tem piloto automático, né? Não tem piloto automático. Então, aqui o que eu falo pra vocês do Pulse, né? Porque, e aqui lembrando, categorias diferentes, mas, pô, os dois na base dos 90 e poucos mil. Esse aqui 93. Esse aqui 93. O Pulse lá 99 na loja, na Digital Drive, como vocês sabem, menos, né? E os dois com câmbio manual, mas o Pulse lá tem área digital, ele tem uma multimídia bem maior, com CarPlay sem fio, ele tem... O volante também é meio safado, tá? Mas assim, tem piloto automático, mas galera, em dirigibilidade, isso aqui tá muito bala, tá? Eu assim, Lucas, eu acho que tu vai gostar de verdade quando tu pegar ele aqui. Agora é curioso, né, que eles lançaram essa versão manual com este motor, mas a versão esportiva, a GTS não vai ter câmbio manual. Cara, mas tinha que ter, né, cara? Porque isso aqui é a maior prova, de que a Volkswagen, ela tinha que pegar e acertar na mosca no perfil dos carros. Porque, por exemplo, eu tive o Polo, mas nunca foi um carro que me fez brilhar tanto o olho porque não tinha câmbio manual. E agora, dirigindo esse carrinho aqui, eu penso, cara, se eu fosse pegar um Polo novo, eu ia fazer questão de pegar esse 170 TSI manual, porque é muito raro de ter um carrinho assim legal. Tu tem um Civic SI, né, cara? Manual. Mas assim, a gente fica órfãos, né, de carros que despertem esse prazer ao volante. E eu acho que o Polo, ele vai meio que nadar no oceano azul aqui com essa configuração de câmbio manual, tá, galera? Ele tá sozinho mesmo. Ele tá sozinho. Tem ele e tem o HB20, que tá no mesmo preço. O HB20 turbo manual, basicamente o mesmo preço. Você já testou esse carro, hein? Ainda não consegui testar. Foi muito pouco falado, né? Eu acho que vai ser uma versão, acho que eles nem vão ter pra teste. Mas tu testou o antigo, o Bagre? Também não consegui. Também não tinha de teste. Não tinha na concessionária, não tinha. Não tinha test drive, não tinha nem pra venda quase nos concessionários. É o novo antigo HRV manual. Juravam que existiam, até hoje só vi foto de um. Exatamente. Juravam que existiam. Mas ninguém nunca viu. Então, galera, acho que assim, o carro ele ficou mais macio, né? Eles trocaram os amortecedores, não as molas, né? Foi isso? Ao contrário. Amortecedor, não as molas. Não, sim, trocaram amortecedores, não as molas. Mas você falou o contrário, trocaram as molas. Não, foi trocaram. Então desculpa. Não, capaz. O vídeo depois a gente vai ver se me confundiu ou não, mas eu acho que na cabeça não deu um pulo. Alguém se confundiu, mas embora eu tenha dormido 4 horas hoje só, né? Então... Você é novo, você aguenta. Mas, ô Lucas, eu quero saber o seguinte, tu tá sentindo falta aqui de alguma coisa pra pegar? Que coisa, né, cara? Que coisa, negócio tão barato, né? Eu vou falar pra você, sinceramente, eu não sinto tanta falta assim, porque eu trouxe a minha de casa. Né? Aí eu coloco esses carros. Bizarro, cara. Assim, ó, o Lucas, pessoal, comentou, né? E teve gente que comentou na apresentação técnica. Cadê o negocinho ali pra segurar? E o que foi a resposta da Volkswagen? Que a galera mais jovem não sente falta disso. E eu me identifiquei muito com essa resposta, porque eu jamais noto isso, cara. Eu nunca que eu vou andar no carro aqui, ó. Tá ligado? Então, é um ponto que realmente eu entendi ali o lado dele de explicar, né? Porque não é tão simples quanto botar só a alça PQP, né? Tem uma questão da estrutura do carro e tudo mais. Então, essa resposta foi bacana. Eu acho que aquele momento ali foi interessante, né? Que a gente pôde perguntar várias coisas. Por exemplo, o Volkswagen Play, pessoal. O Volkswagen Play agora está sendo atualizado na nuvem. Então, se tu tem um carro da Volkswagen com Volkswagen Play, tu vai ter atualizações acontecendo que podem ou acontecer sem tu nem ir na concessionária, ou se tiver alguma dificuldade, tu vai até a concessionária e eles atualizam. Então eu achei muito bacana isso aí, porque é uma baita tendência, essa questão de personalização do carro não ficar ultrapassado. Por exemplo, se eu tivesse o Nivus ainda, o 2021, ele teria uma atualização com o game da cobrinha, que agora tem na versão mais top do Polo, né? Com essas coisas aí. Eu acho que apesar de, é um plus a mais, é um negócio bacana, assim, porque, sei lá, tu tá acostumado com um carro com painel azul a vida inteira. Aí do nada dá pra virar vermelho esse negócio aqui. Eu acho que tira um pouco da canseira, né, que tu fica no carro às vezes. Né? Exatamente. No mais, galera, eu acho que o grande destaque tá realmente nesse conjunto mecânico. Por isso que o Lucas mandou muito bem a gente conseguir essa unidade, porque as demais vão ser exatamente idênticas aí, salvo uma mudança de volante aí, de câmbio, né, em relação à versão anterior que nós
já conhecemos, né? Andar um pouco menos, consumir um pouco menos também. E é isso. Mudou pouca coisa, né? Tem um ponto que eu acho legal de comentar com a galera, só o seguinte. Muita gente pegou bem pesado ali Eu, inclusive, comentei, pô, mas o carro tirou o freio a disco nas 4. Só que a distância de frenagem de 100 a 0 do Polo Highline 200 TSI era de 39 metros. A distância média de frenagem desse segmento é de 40 metros. E o Polo Highline, não é nem esse aqui que é mais leve, o Polo Highline 170 TSI com o freio traseiro a tambor, ele está freando em 38,3 metros. Então, de fato, assim, existe um baita preconceito. A gente nunca quer ver, né, as coisas sendo tiradas dos carros, mas, ao mesmo tempo, não houve uma deterioração aí do tempo de frenagem no carro. Acho isso importante de ressaltar. Eles também reforçaram muito, outro aspecto que eu gostei demais, com relação à preocupação com a torção do carro e a rigidez da carroceria. Cara, se tem uma coisa que irrita, e é uma coisa que a Volkswagen meio que tem intangível dela, é a bateção de panela de carro velho. Sim. Né? Sei lá, tu pega lá um Renault antigo, é um Sandero antigo. Cara, o carro vai bater panela até não dá mais. Né? O carro vai bater panela sem parar. Agora, se tu pega normalmente um carro da Volks, ele tende a ser um carro mais firme. Tende a ser. E a explicação foi que eles têm uma preocupação bem grande com relação a essas trepidações que dá pro volante, pra carroceria, pros bancos, pro teto, que aí começa a dar esse monte de barulheira aí de carro velho, né? Então eu achei bacana essa explicação também. Mas aí, Lucas, das versões do Polo que existem hoje, se tu tivesse que escolher uma, qual tu escolheria? Cara, pela dirigibilidade essa daqui. Mas mesmo ele não tendo contagiros. Mas aí é que tá. São coisas, claro que são vários fatores, várias realidades, né? Eu falo assim, existe carro ruim, existe carro que não se adequa à sua realidade naquele momento, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um carro 2 portas. Pra mim, hoje, a minha namorada e eu, basta, um carro 2 portas. Se eu já tivesse um filho, eu já teria que procurar um carro 4 portas, enfim. Então assim, eu já indo para os 38 anos, eu quero um pouquinho mais de conforto, sabe? O carro não tem um piloto automático, não é nem não tem um adaptativo, não tem um piloto automático. Então você pega uma viagem longa de 4 horas, você tem que segurar ali no pé do acelerador, pô, cara. Fazer 20 mil quilômetros. Ai, mas ninguém, mas todo mundo sabe assim, mas você, pô, né? Se eu vou pagar 100 pau num carro, eu quero um luxozinho, né? Esse carro também não tem contagiros, também é um negócio que, putz, me pega, né? Um carro manual, turbo, né? Com quadro e instrumento digital, né? Instrumento digital. Talvez numa atualização aí que eles façam, né? Como você mencionou, eles colocam, mas é um negócio que eu falo assim, poxa vida. Vou perguntar, né, cara? Não pode esquecer de perguntar, será que uma atualização é suficiente pro cara botar um contagiros aqui nesse carro? Será que o cara consegue tecnologicamente fazer isso? Não sei, não tenho ideia. Talvez coloque na coluna ali, que nem o pessoal dos Velozes e Furiosos faz, de chonagens faz. Mas de desempenho, de prazer ao dirigir, claro que ainda não tive a oportunidade de dirigir os outros e tal, mas cara, o carrinho tá bem legal, tem um bom entre-eixo, maior da categoria o entre-eixo. Mais largo da categoria também. Mais largo também, então assim, o espaço interno. Tem umas coisinhas, assim, coisinhas simples que poderiam ser resolvidas, ainda mais essa versão que não é a mais barata. O banco ali não é bipartido, que também dá uma puta diferença, né? São várias coisinhas assim. O banco é confortável, não tô dizendo que ele é duro, que ele é desconfortável, mas um banco propriamente dito, né? Não inteiriço, enfim. Mas essa versão já me agradou bastante, cara. Eu acho que o prazer da dirigibilidade é um negócio que tem que ser levado muito em conta. É isso que eu falo no canal. Às vezes a pessoa é piloto de super trunfo. Pega ali quantos cavalos um carro tem, quantos cavalos o outro tem e fala, pá, esse aqui é melhor. E não é assim, porque existe a dirigibilidade, existe chão do carro, existe o câmbio do carro, que faz toda a diferença. A sensação, enfim. Então assim, é um carrinho bem interessante. Claro que, novamente, como todo Polo, como todo, né, Volkswagen, de entrada sofre com acabamento simples. É um trade-off forte, né, cara? Realmente, isso aí que tu falou, por exemplo, cara, tu vai comprar o carro, e aí, tu tá louco pelo câmbio manual,
Que é assim, os dois que falamos, é um destaque do carro. Eu não entendo por que as montadoras se negam a trazer o tal. Mas enfim, não é assunto para agora. Mas, cara, daí tu tem que abrir mão de uma série de coisas. Tem que abrir mão de piloto automático. É que montadora, cara, a gente até brinca, fala assim, executivo de montadora é leitor de planilha. Pega ali as planilhas, quantos carros automáticos contra quantos carros manual estão vendendo? Automático vende mais, só faz automático. Mas precisa ter, porque isso é o tipo de coisa que traz o cara pra concessionária. E traz o cara pra marca. Pô, quando eu vejo uma coisa assim, eu sou uma pessoa que eu não me importo nem um pouco de fazer downgrade, entendeu? Sei lá, se tivesse o Nivus, cara, trouxeram um polinho manual, vou pro polo manual. Mas ó, eu uso de exemplo o meu próprio carro. Eu tenho um Civic SI 2014, 2.4 manual. Cara, tem uma infinidade de carros. Se eu vendesse o Civic hoje, eu compraria carros mais potentes. Sim, mas nenhum vai te nenhum é manual. Nenhum tem aquela sensação gostosa de eu controlar o carro, quanto que eu quero que grite o giro. Porque assim, os carros automáticos, eles têm trocas manuais, suaves. Né? Não, digo, opção de troca manual. Mas tu pega o da Chevrolet, por exemplo. Mas não deixa você trocar. Você quer, eu quero terceira marcha, subir o giro até 7 mil paus. Ele não deixa, ele troca pra você. Não vai. Enfim, tem muita sensação ao volante que também... E mesmo pra aquela pessoa que diz assim, mas eu não sou tanto de ficar trocando. Não, beleza, velho, tu vai ter um carro muito mais econômico. Tu vai poder ter um carro que tu pisa fundo e não gasta nada. Eu acho que essa relação é a melhor sensação. Tu não te preocupar em ficar andando que nem uma véia na estrada, na cidade, com medo do posto de gasolina e ao mesmo tempo tá ali sempre vendo um consumo muito bom. Os números que eles divulgaram de consumo são bem bons desse carro, né? Bem bons mesmo. E eu acredito, tá? Porque o Up era um absurdo. O Up era um absurdo. Claro, era mais leve e tudo, mas assim, o Up era um absurdo, cara. Se a gente parar pra fazer uma comparação assim, bem boba, tá? Bem boba mesmo. A gente dá pra falar que é um Up melhorado esse carro. Claro, esse carro aqui, ele é a solução, ele é a resposta para as pessoas que estavam órfãs de Up. Sim. Que estavam querendo um Up, que o Up saiu de linha. E outra coisa, agora vamos analisar que mercado, né, Lucas? Cara, se um Up usado 2019 tá 80 pau, cara, tu tá pagando muito mais caro para ter um Up de 80 pau do que um Polo 2023 por 93 mil. É muito mais caro o Up, então. Então assim, isso aqui vai dar uma segurada na onda aí da galera que tá hiperinflacionando seus Up TSI, eu acho. Vai ser uma boa alternativa. Mas Lucas, obrigado aí, viu, cara? Tamo junto aí. Eu que agradeço, é isso. E vamos trocar o motor agora. Vamos então para a conclusão do Polo 170 TSI manual. Galera, eu estou muito feliz que esse carro finalmente chegou ao mercado, porque eu acho que ele está nadando em um oceano azul agora. Junto, é claro, com o HB20 manual turbo, mas eu estava esperando por esse conjunto há bastante tempo. Espero que a Volkswagen decida trazer, inclusive, esse conjunto mecânico para o Nivus. Entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar, na minha opinião, o Polo 170 TSI está em pôr na lista. É um dos 3 mais interessantes dos 0 km para comprar na faixa dos 90 mil reais. Mas claro, ele tem alguns pontos que eu acho uma pena, né, que foram pequenas falhas, como por exemplo o tamanho das rodas, o apoio de braço interno, o fato dele não ter conta-giros, o fato dele não ter piloto automático, mas infelizmente o nosso mercado não é tão simples assim. Comenta aí o que tu achou do Polo 170 TSI e não esquece que o melhor negócio em Polo na tua região é na Digital Drive. Tamo junto, muito obrigado, até a próxima, valeu!